Então, vamos dando continuidade à aula, vou fazer um resumo do que nós conversamos agora. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a questão prática de como fazer a implantação, a abordagem ao cliente, né, como começar os trabalhos de implantação da LGPD nas empresas, consultórios, escritórios, né? Lembrando que boa parte dos clientes que provavelmente nós vamos fazer a implantação são clientes pequenos, de pequeno porte, médio porte, e que não têm as condições financeiras e estrutura para fazer grandes, né, investimentos, como em softwares, né, e outras medidas de proteção de dados, né? Então, em resumo, o que eu estou explicando aqui para o pessoal. Primeira abordagem ao cliente. Foi contatado por um cliente, quer fazer implantação LGPD, conheça o cliente. Não faça simplesmente, como eu tenho visto, tá, orçamentos sem conhecer o cliente, qual o tamanho dele, qual vai ser realmente a estimativa do seu trabalho. Você tanto pode assustar e fazer uma superestimativa e acabar não fazendo trabalho, né, como você pode acabar até fazendo uma subestimativa e tendo que trabalhar muito mais do que o necessário. Então, vá conhecer o cliente. Inclusive, eu acredito que o cliente vai até se sentir mais seguro que simplesmente receber um orçamento variando de 5, 8, 15 mil reais, né, que ele vai receber vários, sem que a pessoa tenha conhecido a empresa, se perguntar do que ela faz, qual o tamanho dela, se tem filiais, quantos funcionários, ninguém sabe. Simplesmente foi um número chutado. Então, é importante que se faça isso para que se apresente um valor correto de honorários e adequado, inclusive, ao trabalho que você vai ter que fazer. Depois, iniciar realmente uma conversa com os sócios da empresa, com os diretores da empresa. Eles têm que estar envolvidos nesse trabalho. Eles têm que colocar a questão da LGPD realmente como fazer parte da empresa. Né, não adianta simplesmente o sócio simplesmente delegar para que alguém faça aquilo ou vá receber e acompanhe todo o trabalho sozinho, sem que ele também tenha comprado a ideia, entendido a importância da LGPD. Não necessariamente ele vai ter que acompanhar todos os trabalhos, todas as etapas, mas é importante que ele sempre esteja atualizado do que está sendo feito e trabalhar junto à sua equipe da importância da LGPD e do trabalho que está sendo implantado. Isso feito, é começar a conhecer os departamentos da empresa, no comercial, jurídico, contabilidade, né, e outros que tenham, departamento pessoal, né, e começar a conhecer desses departamentos, de que forma que eles coletam os dados, quais são os dados que são coletados, para que precisam daqueles dados, para que você possa preparar um relatório preliminar, e aí eu enviei uma planilha, né, de mapeamento, que é só ali um exemplo, aí cada um pode fazer a sua, melhorar, fazer algumas alterações, né, para que vocês possam ter um primeiro levantamento da empresa para iniciar a implantação da LGPD na empresa, para que se verifique isso mesmo, fazer um mapa por departamento, é isso mesmo. A ideia realmente é essa. É conhecendo exatamente, você vai conhecendo a empresa, você vai ter ideia de quais são os dados que ela faz, coleta, de que forma que ela trata, quais são os objetivos, qual é a finalidade daquele tratamento, para que se inicie realmente a implantação e os ajustes necessários para que a empresa tenha realmente a implantação da LGPD da melhor forma possível, né, e com a maior segurança possível. Tá? Então, no momento, por exemplo, chegou num departamento X, né, quem tem acesso àquelas informações? Por que todos têm acesso? É só alguns? Né? Os dados que os funcionários têm acesso são completos? São parciais? Isso é gravado num servidor local, colocado num arquivo em papel? Essas informações estão colocadas em algum servidor que tem alguma segurança? Inclusive, até aqui eu fiz um parâmetro, uma comparação. Não é só por conta da LGPD a importância da que segura a informação, mas como nós tivemos agora recentemente o caso da Renner, de sequestro de informação, né?
É mais difícil que uma pequena empresa, uma média empresa, tenha suas informações sequestradas, mas não é impossível. E isso pode trazer um dano irreparável se ela não tiver um backup, se ela não tiver, e um backup, lógico, em outra máquina, né, ou em outro servidor que não aquele principal, né? Exatamente para que ela possa recuperar as suas informações e continuar trabalhando no curto prazo. Caso contrário, ela vai ter um problema muito sério, né? Da mesma forma que a segurança de acesso, quem tem acesso, de que forma tem acesso, ela é muito importante também, não só em relação ao LGPD, pela questão de evitar eventual vazamento, dificultar um vazamento, mas também para evitar, inclusive, o roubo de dados, uma concorrência desleal. Um funcionário que pega esses dados e leve para uma outra empresa, depois se transferindo, levando toda a sua clientela, os dados dela, quando foi a empresa que fez aquele investimento. Independente de outras medidas que possam ser tomadas, né, essa transferência ilegal de dados dos seus clientes pode lhe causar um prejuízo razoável, e até que você se recupere, né, pode ser um problema muito sério para a empresa. Então, nós temos essas questões para serem avaliadas. Averiguar, por exemplo, quem são os operadores, né? Quem são as pessoas, as empresas, as pessoas que também tratam daqueles dados a pedido do controlador, né? Então, a contabilidade, por exemplo, visitar a contabilidade, saber quais são os dados que elas estão, da empresa, do controlador, que ela está tratando. Ela está também adaptada à LGPD, ela tem alguma segurança, lembrando que o controlador ele vai responder com o operador. Se o operador deixar algum dado vazar, o controlador vai responder junto com ela. Então, tem que realmente verificar e fazer esse acompanhamento. Tá? Mas aqui, provavelmente, nós vamos encontrar algumas dificuldades por conta da estrutura. Então, nós vamos ter que saber também nos adaptar, sem deixar a lei de lado, as obrigações e as responsabilidades, mas trazer para a empresa a melhor forma de proteção de dados dentro da estrutura dela. Também não adianta entrar num desespero, né, causar um medo para a empresa, falar que ela vai ser multada em milhões, né, que não vai resolver nada. E não é essa também a verdade. A verdade é que ela tem que ter segurança no tratamento dos dados, ela tem que ter organização. Então, existem alguns procedimentos que estão bem explicados na lei, nós já estudamos aqui também, né, de como as empresas devem ter a segurança, a organização dos dados para caso ocorra algum problema, caso ocorra algum incidente, ela possa demonstrar à autoridade nacional de que ela tomou as devidas cautelas para que aquilo não acontecesse. E vamos lembrar, o mundo digital, ele é incrivelmente rápido, tanto para o bem como para o mal. E são pouquíssimas as pessoas realmente que estão preparadas realmente para poder ter uma segurança a nível máximo lá. Nós vemos, inclusive, órgãos, vamos citar aqui dos Estados Unidos, FBI e tudo mais, que aqui são órgãos que buscam terroristas, que tratam de ordem mundial, e também muitas vezes têm invasão. Eles conseguem, lógico, bloquear aquele momento. Então, imagina para uma pequena empresa, para nós aqui no nosso escritório, né? Então, não entrem nesse desespero de querer uma alta tecnologia, se puder, ótimo. Mas não, só façam o trabalho de evitar o tratamento de dados desnecessários, por exemplo, é uma das formas que a gente pode evitar para um pequeno cliente, né? Que é um comércio mais simples, né? Pequena escola, um consultório de dentista, um nosso escritório mesmo, né? Vamos começar a trabalhar de que forma? Por exemplo, eu vou fazer uma venda. Bom, eu vou fazer a venda para a doutora Sandra. O que eu preciso dela? O nome completo dela, o endereço e o CPF que eu preciso colocar na nota fiscal. Eu não tenho necessidade de ter a data de nascimento da Sandra, não preciso colocar necessariamente o sexo dela, né? Não preciso também saber da religião dela, né? Ou outras informações que você só acrescenta o seu banco de dados, inclusive isso, para quem armazena em nuvem, custa mais caro, são mais gigabytes de armazenamento que você vai precisar, e se tiver algum incidente, você vai ter um problema muito maior.
Então, conhecendo o cliente, você vai saber, bom, que dados você realmente precisa. Ah, mas data de nascimento para mim é interessante porque eu sou um bar e eu quero convidá-lo no momento do seu aniversário para que ele venha comemorar aqui. Muito bem. Você vai ter que ter o consentimento dele, mas deixe bem claro essa questão, quando ele fizer esse consentimento, seja ele eletrônico, ou seja físico, né, com papel, preenchimento de algum cadastro, que ele está ciente que está sendo coletado aquele dado, que a finalidade é convidá-lo, né, para o momento do aniversário, para que ele receba as promoções da casa. Né? Isso também serve para e-mail, telefone, essas coisas. Mas o ideal realmente é sempre trabalhar com o mínimo possível de dados que não tenham que ser realmente utilizados no dia a dia daquele negócio, daquele comércio. Né? Por exemplo, nós vamos falar aqui de dentistas, por exemplo. Salvo engano, eles têm que guardar a documentação dentária por mais de 10 anos. Né? Eu acho que até 20, agora não me recordo bem. Né? Então, ele não precisa do consentimento do paciente para aquilo. Mas é sempre bom comunicá-lo de que vai ficar guardado aqueles dados, a não ser que o cliente peça para ele a transferência para outro e a exclusão. Porque é importante ele ter guardado de que o cliente, em certo momento, pediu para ele a transferência daquela documentação para um outro profissional, né, ou simplesmente a exclusão, e não obriga mais. Mas ele tem que ter isso para que não possa ser também depois cobrado por perda de dados. Vamos lembrar que a LGPD ela não trata apenas de vazamento de dados, ela trata também de perda de dados. Então, se você tem por obrigação manter algum dado guardado do seu cliente, do seu fornecedor, por alguma razão, e você perde esses dados porque você não tomou cuidado com a segurança deles, né? Então, você guardou num computador comum, aquele computador queimou, você não tinha backup, e são dados que você não tem como recuperar, você também pode ter problema com isso. Tá? Então, conhecendo os clientes, nós vamos começar a entender as reais necessidades dele, né, quais são os dados realmente necessários, vamos tentar trabalhar com eles realmente, minimizar realmente a quantidade de dados que são coletados, que são tratados no final. Até porque, no momento da exclusão desses dados, então terminou ali, eu vendi para a Sandra, entreguei o produto, passou o prazo dela poder fazer a reclamação pelo Código de Defesa do Consumidor, e aí nós podemos até colocar ali no pedido, na nota fiscal, em algum documento, dizendo que os dados serão guardados durante o prazo de 5 anos, que seria o prazo máximo ali do Código Civil para reparação, de alguma forma, né? Mas passou algum dado, o prazo específico, que havia necessidade de manter aquele dado, bom, vamos retomar com o cliente, pedindo para ele o consentimento para que eu mantenha no meu banco de dados? Né? Lembrando sempre, e eu vou reforçar isso sempre para vocês, tenham esse consentimento, seja por e-mail, seja numa assinatura, numa rúbrica num papel físico, seja no log ali do celular, de um aplicativo de celular, ou de um programa na internet, né, da página da internet, tenham esses consentimentos, essas condições devidamente registradas. Para caso haja alguma contestação, vocês tenham como comprovar que vocês realmente têm o consentimento do que não for realmente as exceções ao consentimento. Tá? Então, voltando então à questão, então, vamos trabalhar realmente para usar só o que for necessário. Nós vamos ter todo o tratamento de dados, cooperador, exclusão, tá? Mesmo exclusão, papel, por exemplo. Eu imprimi ali centenas de páginas de um processo, onde nessas páginas tem dados dos meus clientes, da outra parte, cópia de documentos deles, de contrato, né? Que coisa chata, eu vou ficar aqui rasgando as folhas aqui, vai doer minha mão. Não interessa. Descarte tem que ter responsabilidade também. Acabou o tratamento, não tem mais necessidade de mantê-lo, né? Então, uma picotadora ou cimento na mão, o máximo possível de que esses dados não sejam usados de forma irregular. No nosso caso, nós podemos, inclusive, não só ter problemas com a LGPD,
Podemos ter também a questão da indenização. Lembram que a LGPD, a lei, deixa bem claro que eventuais penalidades aplicadas em razão da LGPD não excluem penalidades aplicadas em outras legislações. Tá? Então, no CDC, no Tribunal, no Estatuto da OAB, Tribunal de Ética. Né? Então, vamos tomar cuidado também no momento da eliminação dos dados. Tá? Bom, por enquanto, alguém tem alguma sugestão, alguma coisa? Alguma dúvida? Quer complementar? Então, vamos lá. Bom, iniciado todo esse trabalho, feito toda essa apuração dos dados, de como é tratado, né, que dados são feitos, né? Então, vocês já planilharam, já conversaram com o cliente, né? E vai começar a implantação realmente da LGPD. A implantação, ela é um pouco demorada, tá? Vocês vão encontrar algumas dificuldades por conta de estrutura, então vai ser muito importante também, independente do tamanho do cliente, mas chamar a equipe, seja numa reunião ali de 1 hora, 2 horas, explicar resumidamente a lei, os principais pontos, não precisa ser como nós fizemos aqui no curso, lendo artigo por artigo, inciso por inciso, mas de uma forma geral de como a lei funciona, quais são os seus objetivos, qual a responsabilidade deles nessa questão do tratamento. Eles inicialmente não são responsáveis por vazamentos, por danos. A empresa é quem vai responder. Mas a empresa vindo a responder, isso pode acabar, de uma certa forma, acarretando a responsabilidade neles, se foi verificado que houve dolo, por exemplo. Né? Então, individualmente, depois a empresa pode entrar com uma ação regressiva. Além, lógico, do próprio problema que eles podem trazer para a empresa deles, dano de imagem, e o emprego deles está em risco. Né? Então, tem que ter responsabilidade, realmente chamar a equipe, mostrar qual é a importância, que não é só uma chatice, mas é uma coisa chata, que não vai pegar. Não, ela vai pegar e vai fazer bem para a empresa tratar bem aqueles dados. Porque no momento que ela tiver que responder, que algum cliente, um consumidor, um paciente tenha a intenção de tiver alguma dúvida de como está sendo tratado os dados, ou mesmo com relação ao produto que ela adquiriu, uma garantia, a empresa organizada por conta da LGPD vai ter condições de dar uma resposta muito mais rápida e precisa àquele cliente. E não ficar procurando ali nos seus mundos de arquivos, né, onde é que está essa informação, quem é esse cliente, quem que é aquele, o que ele comprou na verdade, né, por que ele está me ligando. Né, a empresa organizada ela vai ter como dar uma resposta muito mais fácil, que é o que todos querem, confiança, também no momento, um bom atendimento, também no momento que as coisas não dão certo. Então, a LGPD ela não vai só ajudar a empresa na segurança e na privacidade dos dados, mas também na responsabilidade e resposta aos seus clientes. Então, façam uma reunião com a equipe, mostrem a importância de como eles devem trabalhar, minimizar eventuais danos, né? E acredito que assim vai dando certo. Cada caso vai ser um caso, né? As dificuldades vão acontecer. Nós não podemos parar de estudar aqui, é sempre acompanhar, inclusive na página da ANPD, novas regulamentações, resoluções, né? Acompanhar a jurisprudência, que vai começar cada vez mais a ficar frequente, né? E então, nós vamos conseguir fazer uma boa implantação. E um dos campos que provavelmente os advogados vão ter muita ascendência vai ser realmente no encarregado de dados. E para ser encarregado de dados, independente da lei não ter especificado tem que ser bacharel em direito ou alguma outra profissão, né, é importantíssimo, é imprescindível que quem for o encarregado de dados conheça a legislação. Porque o encarregado, ainda que ele não tenha responsabilidade direta de acordo com a lei, né, que quem são os responsáveis são sempre o controlador e o operador, ele é quem vai fazer acompanhamento junto à empresa se realmente a LGPD está sendo cumprida. Então, não é simplesmente um título, é realmente um trabalho. Lógico que não necessariamente você vai ficar dentro da empresa ou vai lá todo dia ficar perguntando, mas você vai ter que ter uma programação de tempos em tempos, verificar se a empresa está seguindo as regras da LGPD.
exatamente como nós tivemos aqui um pouco antes da aula, conversando, exatamente aquela questão, será que as pequenas e médias empresas vão se manter atualizadas, vão continuar treinando seus funcionários por conta da LGPD, ou vai ser só nesse primeiro momento que ela ficou em alta por conta do início das sanções administrativas, das multas que podem ser aplicadas, e depois ela cai num esquecimento e deixa todo mundo para lá, né? Vai caber ao encarregado de dados, ou de PO, exatamente não deixar que isso aconteça. Lembre-se que é como uma fiscalização do trabalho. Ela pode não acontecer na sua empresa durante 10 anos. Só que o dia que vier o fiscal e ele fizer a solicitação dos documentos, se você não estiver preparado para atendê-lo, você vai ter uma multa grande. E com a LGPD vai ser a mesma questão. Não realmente é uma NPD vindo todo dia num comércio, mandando um consumidor surpresa para ver se está sendo cumprido. Não é esse o objetivo nem da autoridade, nem da lei. Mas é importante para as empresas, mesmo de pequenas, sejam sim um consultório de um único médico, um escritório de um único advogado, um arquiteto, um engenheiro, não interessa. Quanto mais ele estiver preparado, quanto mais as informações ele estiverem atualizadas, caso ele tenha alguma reclamação, sofra alguma fiscalização, venha a sofrer alguma sanção, ele vai estar apto a responder aquela sanção, aquela reclamação. Lembra como nós conversamos na aula passada? Quem demonstrar boa-fé, que tomou as cautelas, que fez análise de risco, as chances das penalidades serem menores são muito grandes. Agora, a empresa que não consegue demonstrar nada, provavelmente ela vai ter autuações maiores. É sobre o faturamento, 2%, né, limite de 50 milhões, né, mas existem outras penalidades, ela pode ter o banco de dados dela suspenso, né, ela pode responder na esfera civil, independente da LGPD. Ela pode responder perante um consumidor que não tratou os dados direitos. Então, nós, caso esteja atuando como encarregados, vamos ter essa obrigação de acompanhar sempre a empresa, de trazer a ela também as atualizações da legislação, né, de como o que tem acontecido, né, quais são os problemas enfrentados e tentar corrigir, né? Sempre levando em conta realmente o tamanho a estrutura da empresa, o tamanho dela, o seu potencial de investimento. Se ela puder investir num software de anonimização, por exemplo, sim, vamos ajudá-la a procurar o melhor, né? Olha, não consegue fazer esse investimento, como é que a gente pode ajudar? Será que, de repente, um software mais simples apenas para que alguns dados que sejam acessados pelos funcionários não venham de forma a causar um risco maior no caso de vazamento? É possível fazer isso? Isso também não é possível, mas então, pelo menos, que os dados estejam guardados, então, ao invés de na máquina dentro da empresa, no servidor, né, que seja um servidor na nuvem, né, que tenha alguma segurança contra ataques cibernéticos, que tenha, de alguma forma, algum backup daquele banco de dados da empresa, né, em geral. Tá? Então, isso vai ser muito importante, que nós tenhamos isso em mente, tá? Que o encarregado de dados, e esse é um grande campo para nós, tá? Ele vai ter essa obrigação de acompanhar a empresa, ele que vai ser realmente não só o fiscal, ele vai orientar a empresa a manter-se dentro da LGPD, aprimorar-se cada vez mais, né? E aos poucos, no dia a dia, a empresa que conseguir fazer isso, ela só vai ter vantagens. Ela vai diminuir o uso de bancos de dados, de tamanho de banco de dados, porque ela vai eliminar dados que ela não precisa tratar, né? Ela vai eliminar banco de dados que ela já não olha lá, não tem nenhum acompanhamento daqueles clientes que já tem 3, 4 anos, para que ficar mantendo então? Ou você reativa, entra em contato, pede o consentimento para que mantenha, se atualize os dados, lembrando que também nós temos que manter sempre os dados atualizados. Se não for uma necessidade, descarta de forma consciente os dados, né, para que eles não sejam acessados por terceiros, né?
Então, as vantagens são essas, a resposta ao cliente vai ser mais rápido, né, dentro da sua organização, o que ela realmente trabalha, se a efetividade do resultado dela realmente está acontecendo ou não. Então, são vários benefícios que a empresa tem no momento que ela começa a tratar a LGPD com responsabilidade. Tá bem? Alguém gostaria de dar alguma coisa? Doutor Joel, colega que tem bastante experiência aí também com os colégios. Eu estou só aprendendo. Eu concordo com o que você está falando, não tenho nenhuma observação de destaque para fazer, não. Acho que o caminho é esse. O que surge às vezes a dúvida, posso comentar o que você comentou no início, né? Se o controlador mandar a gente tratar com a secretária, ou quem quer que seja, ele não está entendendo a importância da implantação da lei e não tem noção muito do que pode acontecer, né? E talvez não queira responder junto com o operador, ou coisa que o valha, né? Então, eu comentei no início, é mais uma cultura, uma conscientização, né? Então, ainda vai demorar um pouquinho para isso acontecer, mas hoje eu estou ouvindo e aprendendo aqui, tá bom? Agora, uma curiosidade, se o colega puder comentar só, dentre os seus clientes, o senhor tem encontrado muita resistência? Por exemplo, essa questão dos donos, dos sócios, eles estão interessados realmente em entender o que é a lei, ou realmente está naquela cultura ainda de ter que... não, conversa lá com o meu financeiro, conversa com a minha secretária, eu não quero nem saber. Os poucos que têm nos procurado, eles estão preocupados, tá? Muito mais para criar, pelo menos... eu comentei com 2 clientes nossos que pediram para alterar o contrato deles. E lá no contrato está escrito que obedece a LGPD. Eu falei, pô, você vai colocar isso no contrato e você sequer implantou na sua empresa? Então é um risco, então não coloca. Até porque talvez o teu cliente nem saiba do que está falando e você ganha algum tempo com isso. Então, eu entendo que é um pouco mais de preocupação, tá? Em fazer pelo menos uma adequação inicial, tá? Para mostrar que não ficou na inércia, não ficou parado, tá? Mas são poucos aqueles que estão, vamos até o fim, vamos terminar isso, tá? Eu tenho uma meia dúzia falando, não, nós vamos fazer até o final, mas grande parte está preocupada. O que eu preciso saber se der problema? Tá? Não vamos implantar. O que eu preciso saber se der problema, o que eu vou fazer? Tá? Ótimo. Mas é tudo muito cedo ainda, né? Quando alguns têm entrado no site da NPD, mas doutor, nem lá ainda está a coisa muito clara. Eu falei, então, eu concordo, só que a lei está valendo, né? Essa é Então, verdade, exatamente. Né? E esse é um ponto que eu acho que é importante quando forem abordar o cliente. Ainda está começando, a NPD ainda não tem nem orçamento, não está nem com o corpo dela formado. Ok, então é o momento de você começar a se preparar. É o momento de você se adaptar, porque o momento que ela estiver forte, que ela estiver bem estruturada e for aplicado sanções, né, você já está adiantado. Você não vai ter que começar a correr lá de trás, lá quando o pessoal já está no final da maratona, você vai começar a sua maratona. Né? E lembrando, exatamente isso, usem esses argumentos, não façam aqueles orçamentos sem conhecer a empresa, no mínimo, simplesmente sabendo do que ela trata, qual o tamanho dela. O né? que eu tenho feito, a nossa proposta aqui, é uma proposta de implantação que não passa de 90 dias, tá? Entre preparar a documentação, ouvir, fazer o ciclo de vida dos dados da empresa, tá? Também não dá para fazer em 2 dias, até porque você começa a observar que nem mesmo, independente da LGPD, há empresas menores, as pequenas, talvez as grandes tenham, mas as pequenas, elas têm um fluxo correto, eu diria que 90% está dentro da LGPD, isso só não está escrito em lugar algum. Chega aqui assim, numa das escolas que nós fomos fazer, quando começaram a escrever ponto a ponto, até eles se assustaram. Nossa, nós fazemos tudo isso? Então, assim, o lado bom da implantação da LGPD é trazer essa organização que nas empresas pequenas e médias não existe com tanto afinco. A coisa funciona, então tá bom, então para que escrever? Tá? Então, e quando você está trazendo para esse lado, é uma das observações que temos feito. Algumas empresas têm tomado um susto. Nossa, nós fazemos tudo isso? A informação chega aqui, passa pelo administrativo, vai para o financeiro, desce na contabilidade, volta. Então,
Então, eu acho que é uma questão de cultura organizacional. Mas eu tô feliz com o andamento da carruagem aí, porque essa dúvida que tem surtido nos empresários tem refletido em serviços para nós, né? Muito bom, obrigado, doutor Joel. Sandra, Eu você que também tem agradeço. algumas experiências? Eu gostaria de fazer uma observação, sim. A minha maior preocupação é com relação às operadoras mesmo, aos operadores, né? Porque geralmente os controladores são maiores, contam com uma equipe jurídica e ele já vem com um contrato prontinho. O operador não tem muita opção, né, em optar por alguma alteração no contrato com relação ao LGPD. E eu me deparei com uma cláusula outro dia que dizia assim, para o operador, né, que ele será o único responsável, apesar de a gente saber que é responsabilidade solidária, mas tinha essa cláusula, você vai ser o único responsável por acompanhar, inclusive, além das normas existentes da LGPD, as que forem lançadas pela ANPD. Aí, só que Sandra, você tem que explicar para o operador, espera um pouquinho, dependendo da norma, o controlador tem que dizer como ele vai proceder neste tratamento de dados para que você o acompanhe. Não é assim também, né? Acho que o controlador está confundindo o operador com o cirurgião, né? É. E não adianta exatamente na prática você jogar a batata quente para o outro e falar, ó, só você se vira aí. Lembre-se que você pode ser responsabilizado, foi você quem fez aquela escolha. Né? Então, é importante realmente não só constar cláusulas no contrato, esse é o básico, né? Até porque contrato você pode colocar um monte de cláusula, um monte de penalidades, mas se você não acompanhar a execução adequada, ele não vai servir de nada. No momento que vier a responsabilidade, você vai pagar e pronto. É a mesma coisa no trabalhista, todos nós aqui já conhecemos, né? Eu escolho contratar uma prestadora de serviço ali que não tem nenhuma condição de pagar seus funcionários, os direitos trabalhistas, mas eu quero pagar pouco agora. Gente, o que vai acontecer daqui a algum tempinho? Aquela empresa ela não vai aguentar, os funcionários vão pedir a condenação subsidiária do tomador, ele vai responder por tudo, até por muito mais do que ele imagina, porque se bobear, a maioria nem tem cópia de cartão de ponto, não tem cópia de documento nenhum, de contrato de trabalho, de salário, nada. Vai chegar numa audiência, mas eu sou só o tomador. Bom, meu amigo, e o empregador nem aparece na audiência, nem apresentou defesa, nada. Então não adianta chorar também, não adianta falar o problema não é meu porque ele era o responsável, não, o problema é seu. E essa cultura realmente vai ser o nosso trabalho, exatamente usar esses argumentos de que não é só a questão da penalidade, elas são sérias. Né? Tem inclusive as indenizações das outras esferas judiciais. Né? Então, não é só pela LGPD que eu posso ser sancionado, pagar uma multa ou ter algum problema. Eu vou responder também na indenização civil, pelo CDC ou até o trabalhista, né? Então, eu tenho que colocar para a empresa que não são só a questão das sanções que elas são sérias. Eu tenho que colocar realmente que ela se adaptando à LGPD, ela começando realmente a implantar isso na rotina da empresa, realmente na mente dos seus colaboradores, da importância dos seus diretores, começando por ali, né? Lembrando, ela vai ter muito mais chances de conseguir melhorar a sua organização, né, o seu rendimento e a sua produtividade, né, a sua lucratividade, porque ela vai deixar de ter informações desnecessárias trabalhando ali no meio, né, ela vai ter ela vai ter informações precisas no momento que ela precisa responder ou fazer uma análise, ela não vai ficar tratando dados desnecessários. Então, esses são argumentos que nós temos que usar também na hora de fazer uma proposta para o cliente, de que não é só a sanção, não é só colocar medo. Tá certo que muitas vezes é o medo quem faz contratar. Mas não é só isso, é colocar também benefícios para ele. Quais são os benefícios dele começar o tratamento? E aí realmente vai ser de acordo com a estrutura, investimento, possibilidade financeira de cada cliente, para saber se ele vai até o final, se ele vai começar agora, ele vai só começar para ter alguma
apresentar para um parceiro que ele está adaptado também à LGPD, né, que está fazendo a implantação, né, então ele vai precisar o quê? No contrato, algumas cláusulas da LGPD, uma análise preliminar dos dados que ele trata, vai ter que ter um encarregado de dados, enquanto não houver dispensa, vai ter que ter um encarregado de dados público, então ele tem que dizer quem que é, ainda que seja interno, mas ele vai ter que nomear alguém, né, então... esse trabalho realmente ele está começando, ainda vai desenvolver muito, né? Eu acredito que quem conseguir agora realmente começar a implantação, continuar estudando a matéria, né, em 2, 3 anos, vai ter muito mais chances realmente de ganhar muito mercado, porque vai estar pronto para atender os clientes quando a NPD também estiver pronta, né? Verdade. Eu acho que essa que é a condição mesmo. Eu mandei para vocês também pelo WhatsApp hoje. Ali é mais para que vocês conheçam, tenham uma ideia do que é o relatório de impacto, né, de proteção de dados, que é aquele relatório de riscos. Tá? Ele foi criado por uma oficina do governo federal, que é para órgãos públicos, mas, de uma certa forma, dá para vocês também entenderem, no caso de algum cliente que tenha uma estrutura um pouco maior, também, que é um dos requisitos que a exige realmente para dentro de toda a implantação da LGPD. Tá? Talvez pequenos não haja tanta necessidade do relatório de impacto, mas já de médios para grandes, sim, ele vai ser necessário. E ali vocês vão começar a ter uma ideia de como esse relatório pode ser trabalhado, quais são as informações necessárias. Né? E lembrando, bom, gente, era isso que eu queria colocar hoje para vocês, só para que vocês tenham uma ideia inicial de abordagem do início do trabalho de implantação da LGPD nas empresas. Tá? E, como sempre, me coloco à disposição aqui para trocar ideias, né, corrigir alguma coisa que, porventura, eu não tenha colocado de forma correta, e os colegas percebam que esteja alguma informação, outra informação que seja correta. Então, fiquem à vontade, lembrando que o grupo de WhatsApp está lá, realmente, para a gente poder trocar as ideias, acrescentar um ao outro, né, assim como o pessoal também. Quem quiser escrever no privado, fique à vontade. Tá? Eu agradeço também aí, porque está sendo extremamente instrutivo esse curso, não tenho nada a dizer assim que tenha faltado. Acho que, inclusive, a gente pode conversar depois um pouquinho sobre como precificar esse trabalho, né? Porque os advogados que estão entrando agora, realmente eu tenho certeza que eles vão se deparar com esse tipo de problema. Acaba fazendo um preço baixo e tem um trabalho hercúleo, ou ao contrário, faz um preço muito alto, depois não consegue pegar o cliente, e aí das duas formas é péssimo, né, ruim. A gente poderia depois pensar em algumas orientações, é claro que dependendo do advogado, do nível, etc., mas tem todo aquele assunto, a hora técnica, de repente, poderia ser utilizada, né? Esse é o primeiro parâmetro, né, Sandra? Mas, como eu falei, por isso que é importante conhecer o cliente para quem você vai apresentar a proposta. Tá? Pelo menos, não vai marcar uma reunião presencial de início, possa ser virtual, mas pelo menos tente alguma informação no site, peça para que ele envie algumas coisas, tem filiais, não tem, número de funcionários, né, que tipo de atividade ele exerce, né, o faturamento possível, assim, do último ano, só para que você tenha uma ideia, mais ou menos, do que você vai ter que tratar de dados, né, para você estimar. É muito difícil, realmente, você ter certeza do trabalho que você vai encontrar. Às vezes, você vai chegar lá e vai estar realmente já tudo mastigado. Pode ser que você se depare, às vezes, com um cliente que parece pequenininho, mas as informações estão todas em post-its, né? E aí organizar, né? E colocar na mente, né? No organograma dele, que ele vai ter que participar de uma LGPD, alguém que está acostumado a escrever tudo em post-it, colado pela mesa inteira, né? Talvez não seja tão fácil, né? Mas, enfim, é aquela coisa assim. Agora, no dia a dia, realmente, que nós vamos aprender, vamos encontrar as nossas dificuldades,
né? Mas tem que sempre lembrar, teve dificuldades, não está conseguindo realmente avançar, chame um colega, né? Troque ideias, né? Não pare nesse curso, acompanhe sempre as normas da ANPD, as novas resoluções, vejam outras publicações que estão acontecendo de monte, né? Então, acompanhe, some a você mesmo, né? Pegue todos os trabalhos que você puder, valendo, você sempre vai acrescentar um pouco mais do seu conhecimento num parecer que você viu, num simples artigo ali, né? Aí daqui a pouco tem um que fala da área de saúde, um da educação, outro fala da advocacia, né? E assim vai nos ramos. Então, cada um vai ter a sua particularidade, a sua especialidade, né? E você vai acrescentando ao seu conhecimento. Começa a preparar seu material. Faça de conta que você vai escrever um livro, por mais simples que ele seja. Como nós fizemos aqui na aula, pegar o artigo, depois pega o artigo, comenta ele, estuda um pouquinho dessas informações ali, o que significa aquele conceito, o que eu posso acrescentar aqui. Faz de conta que você vai escrever um livro, de repente até sai, né? Hoje ninguém precisa pagar uma gráfica para escrever um livro, você pode fazer publicações virtuais e quem quiser comprar impresso, pede para que seja impresso o livro, né? Mas a sua publicação está lá, não é por obrigação, é por aprendizado mesmo, né? É para si mesmo, né? Então, com certeza. Eu acredito que hoje o que eu poderia passar para vocês são essas informações, essas ideias, tá? Espero que aproveitem bastante. Hoje é a minha última aula, né? Pelo menos da turma 1, vamos ver se vamos ter outras, né? E só venho agradecer a todos vocês por esse tempo expendido aqui com o curso, né? Pela paciência aqui de terem escutado muitos artigos, muitos incisos, né? E lembrando que eu espero contar com os colegas, com ideias, quando tiverem alguma situação, colocarem aqui para nós no grupo, né, de que, olha, me deparei assim, aconteceu isso com o meu cliente, eu resolvi dessa forma, né, olha, tem aqui uma instrução nova, o que acha um artigo que é legal, exatamente porque um apresentando ao outro as suas experiências, só vem a somar. E nunca, mas nunca mesmo, terem vergonha ou medo de entrarem em contato para perguntarem. Por mais boba que pareça a pergunta. Não, perguntem. É melhor perguntar uma coisa óbvia e receber uma resposta óbvia do que ficar com a dúvida ou repassar para frente uma resposta errada. Bem? Muito obrigado a todos. Queria fazer minhas observações aqui. Opa, caiu aqui. Opa, caímos. Não caiu a rede, caiu o titular da rede aqui. Obrigado, professor. Obrigado, Rogério, por dedicar esse tempo e nos instruir, nos dar essas informações. Eu acho que o grupo nasce no momento corretíssimo. Por quê? Se a LGPD é nova para a NPD, é nova para o governo, é nova para todo mundo. E nós estamos vendo essa criança nascer. Vai ter gente que vai querer carregar a criança no colo quando ela tiver com 1 ano e meio, 2, ou 2, 3 anos. Ela vai estar pesada, né? Então, me agrada a ideia de nós, que eu falei, eu tenho mais perguntas do que resposta nesse momento, tá? Se eu tivesse que cobrar, eu cobrar para as perguntas que eu faço, não para as respostas que eu tenho para dar. Então, mas o grupo nasce, aí o doutor Vinícius, a doutora Vanessa, o doutor Cláudio, Sandra, Rogério, todos, no momento em que a própria lei por si só ainda não se sustenta, vamos dizer assim. Ela não para em pé. Não do ponto de vista legal, provavelmente, do ponto de vista operacional. Falta uma série de coisas. E nós estamos nascendo junto com ela. Então, assim, isso me deixa, de certa forma, não é uma zona de conforto, mas é assim, eu estou vendo essa criança, esse é um bebê, literalmente, né? É diferente de nós pegar uma lei que está em vigor há 30 anos e tentar dar um entendimento. Não, está nascendo. Nós estamos discutindo coisas aqui que poucos grupos, eu estou em mais 2 grupos só de LGPD, e são poucos mesmo. A grande maioria tem alguns cursos na internet, normal, mas eu fiz 2 que, meu Deus, eu me arrependi de ter pago. Eu pago porque não existe crescimento sem investimento, mas, meu Deus, o doutor Rogério mereceria 5 vezes o que o cara está cobrando lá.
Opa, é bom Então, saber. não, veja, e assim como eu estou pagando, paguei mesmo, devia ter vergonha de falar, porque se eu falar, tem até vergonha de falar o nome do curso, que você, Joel, você pagou por isso, está sobrando, dá para mim, pior que não está sobrando. Mas assim, eu estou curioso também, é uma lei nova que está nascendo, que vai afetar, antes de tudo, o meu próprio estabelecimento, meu escritório de advocacia. Eu tenho que estar preparado, porque as empresas que eu presto serviço, eles vão cobrar, e o seu escritório está pronto, entende? Então, eu tenho cobrado das empresas, e o escritório de contabilidade que está te assessorando está pronto, e eles perguntam, e o seu escritório? Meu escritório está. Eu estou apanhando aqui, estou toda terça e quinta no grupo dos advogados de Santo Amaro, falo da UASA, mas assim, eu acho que nós estamos de parabéns por estarmos nascendo junto com a lei. Tá? Todas as dificuldades que surgirem, nós estaremos vivenciando. Daqui 2, 3 anos, quando efetivamente isso vier à tona, vai ter muita gente querendo entrar no trem e sentar na janelinha. O trem já está andando há muito tempo, não vai ser agora em 5 minutos. Então, Exato. queria desejar meus parabéns aí para o Dr. Rogério e para toda a equipe. Obrigado. Muito obrigado, Joel. Boa. Bom, pessoal, então acho que por hoje é isso. Quinta-feira nós vamos ter a última aula com o Dr. Fernando. Ele vai conversar conosco sobre a estrutura da NPD. Né? É uma aula bem interessante, ele já adiantou um pouquinho aqui para mim, para o presidente. Né? Então, vocês vão ficar no suspense, que quinta-feira vocês vão ter que estar aqui. E tem uma boa notícia para vocês. Tá? Não vai ter prova. Tá? Então, não vai ter. As 50 questões dissertativas que nós tínhamos preparado, nós vamos deixar para uma próxima turma. Tá bom? Mas como vocês são a turma iniciante aqui que... Escaparam. Eu fui contra, né? Tudo bem, presidente, mas é aquela coisa assim, você quer voto ou quer... Vou ter que fazer o próximo curso, para ver se eu pego essa prova aí. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Stefson, pode parar a gravação. Tá? Muito obrigado.